Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma roda de conversa em família. Queremos deixar o nosso abraço, agradecer a Carolina Luquezzi e a família que sempre nos acompanham pela Rádio Espírita do Paraná, enviando suas mensagens, seus comentários, colaborando com o programa, sempre em sintonia conosco. A todos vocês de Tubarão, em Santa Catarina, o nosso carinhoso abraço. E neste momento, nesta roda, conosco, o William Vida Petroski, colaborador da área da família na Federação Espírita do Paraná, que vem conversar conosco sobre um tema que diz respeito à paternidade. William, escolhi ser pai ou fui escolhido por meu filho? Olá a todos, uma grande alegria estar aqui com essas duas maravilhosas que a gente já trabalha há tanto tempo junto e realmente um tema muito interessante. Uma pergunta que me fez pensar aí durante vários dias sobre isso. Qual seria a resposta certa para essa resposta? Olá, sou eu, Vera Sanari. Ela não falou de mim, mas estou aqui. Então, hoje a gente vem com esse tema tão importante. Na verdade, Hilde, o filho escolhe ou o pai que escolhe? Como é que funciona? Será que vamos ver a opinião do William? O que o William... Antes de passar a pergunta para que o William responda, vamos ver aqui o que Kardec perguntou no Livro dos Espíritos para os amigos superiores quando dessa questão da paternidade. Então, nós temos uma pergunta quando fala das ocupações e missões dos espíritos. Kardec, na questão 582, se dirige aos espíritos benfeitores, questionando: pode-se considerar como missão a paternidade? E a resposta é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou seu filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Ficou fácil. Que missão! Agora ficou fácil. Ficou fácil. Tranquilo. O primeiro ponto de reflexão, que é muito interessante, foi o Momento Espírita do ano passado, do Dia dos Pais, que a Federação Espírita do Paraná disponibilizou, que é com a pergunta: quando nasce um pai? Que foi maravilhoso, é lindíssima a mensagem do Momento Espírita Filmes, está no canal FEP, para quem quiser assistir de volta. E eu ontem, revendo a mensagem para a nossa conversa, me chamou a atenção realmente, quando nasce o pai? E a reflexão que é trazida na mensagem é essa: cada pai nasce num momento diferente. Cada pessoa, assim como a mãe, também vive ou vira mãe num momento diferente. E aí ele vai refletindo nos diversos momentos, se é no momento da descoberta da gravidez, se é no momento do nascimento, o que diz que geralmente o pai nasce somente no momento do nascimento, ou é depois, no momento que vem a responsabilidade. Quando que se percebe dessa missão que foi trazida no Livro dos Espíritos, quando que se coloca isso, quando a pessoa percebe que tem essa nova tarefa, que é fundamental. E que é uma tarefa grandiosa, e que com a sociedade hoje que nós temos, tudo isso que a Wilde acabou de ler para nós, precisa ser assimilado cada palavra.
Porque a gente vem de uma sociedade em que o pai era somente aquele que dava o dinheiro, somente provia nas questões financeiras, e hoje não podemos mais ver nesse sentido. A doutrina espírita nos mostra a importância do pai em todas as áreas, em todas as atividades, acompanhar o filho e a filha em tudo que é possível, ajudar de fato na criação, participar da criação. Então, esse é realmente um primeiro ponto muito importante para a gente poder chegar na resposta à pergunta que a gente tem aqui hoje. Porque mesmo quando o filho chega, nem sempre o pai nasceu naquele momento. Concorda, William? Trazendo essas reflexões do momento espírita, por vezes essa caminhada perdura um bom tempo até que aquele que se tornou, que é responsável, traz para si, de fato, essa responsabilidade. Não é isso? Isso mesmo. E o interessante, né, que é essa pergunta, eu escolhi ser pai ou meu filho me escolheu? E quando nós vamos olhando pela doutrina, pelos livros, né, é uma escolha mútua. Ela não se faz sozinha. Porque às vezes a gente vê muitos filhos falando, mas eu não escolhi você para ser meu pai. Não escolheu. Olha, vocês escolheram. E isso é interessante, porque essa ligação é feita no mundo espiritual. Então, quando a doutrina vem nos esclarecer, né, e que às vezes ali são espíritos que estão um para auxiliar a evolução do outro, mas ao mesmo tempo estão juntos para que possa sanar seus débitos, né? É tão interessante esse pensamento, que é uma escolha dos dois. Então, a importância de a gente sempre trabalhar esse amor, essa construção no nosso lar. Porque foi uma escolha nossa. Um filho não chega na nossa vida por acaso. Exatamente. Pelo lado da reencarnação, a resposta é essa, né? É uma escolha dos dois. É um pedido dos dois, né? A gente estamos na família com aqueles que nós temos débitos para acertar das vidas anteriores. Então foi uma escolha, foi um pedido, né, dos dois lados para isso. Então, tanto o pai, que agora se colocou nessa condição dentro do planejamento reencarnatório, escolheu e pediu para voltar na condição de pai daquele espírito, e o espírito que pediu para vir na posição de filho ou de filha daquele espírito, para também tirar aprendizados pela lei do amor. Então, pela visão da reencarnação, que a doutrina nos apresenta, fica muito clara que a resposta é uma escolha dos dois lados. Isso que é interessante, né, William? É a compreensão. Porque quando compreendemos, a doutrina espírita, ela nos traz, né, explicação para tudo. Porque sem esse conhecimento, às vezes fica difícil. Fica difícil entender como um pai com uma filha ou um filho tem tantos conflitos. E por que com outros filhos tem tanta afinidade. Então a doutrina, ela vem nos explicar isso. E a necessidade de trabalhar junto nessa evolução. Joana de Ângeles, no livro Desafios e Soluções, na página 52, capítulo 3, nos enfatiza a importância do vínculo familiar como instrumento de aprendizado e evolução espiritual. Ela destaca que as relações familiares são planejadas no mundo espiritual, aonde os espíritos se preparam para os desafios e oportunidade de se reencontrarem na Terra. Segundo Joana de Ângeles, a escolha dos pais não é casual, mas um processo cuidadoso visa o progresso espiritual dos envolvidos. Então, a doutrina nos deixa muito claro isso, né, Hilde? O quanto temos que trabalhar. Sempre. Como já nos foi dito por Jesus há muito tempo, ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. E é nesse processo, vem, volta, chega, se despede, que nós vamos nos aperfeiçoando nessa experiência que a família nos proporciona para que nós possamos evoluir. E essa experiência como de ser pai, ela é muito importante, tanto que a espiritualidade coloca como resposta no Livro dos Espíritos que é uma missão. Como você vê esta missão, William? Aí que tá, daí vem o segundo ponto da palavra escolha, a outra interpretação que a gente pode fazer do tema, escolhi ou fui escolhido.
Então, pela visão da reencarnação, é isso que nós falamos agora. Mas pelo escolher, tenho escolher aqui desta vida, que é o livre-arbítrio. Eu posso mudar o meu planejamento reencarnatório, deixando de lado a missão que eu tinha. Então, a escolha eu preciso fazer diariamente. E aí, de maneira poética, nós podemos responder dessa maneira a pergunta. A escolha é todo dia. Eu preciso escolher todo dia, aceitar essa missão, cumprir o que eu vou fazer hoje para cumprir a minha missão de pai. Que é, de fato, acompanhar, saber das coisas, né? A gente ainda vive essa sociedade realmente em que o pai saber das coisas é motivo de grande... chama atenção por aquilo. Eu sempre visto Você isso. conta pra mãe. A mãe, fala pra mãe, não fala com a mãe, a mãe que sabe disso, eu não sei dessas coisas. E no meu caso em especial, eu sempre escuto muito elogio às vezes das médicas, que falam, nossa, ele sabe tudo, ele vem às vezes sozinho na consulta, então ele acompanha, ele tem as informações. Então, geralmente se entendia que é só a mulher que sabia dessas coisas, de quantos centímetros a criança tá, o que ela come, o que ela não faz, como que tá as consultas, como tá na escola. Então, assim, informações básicas que não devia ser motivo de elogio. Devia ser normal. Deveria ser normal o pai saber dessas informações. Realmente substitui a mãe na ausência. Então, eu fico muito admirado quando eu sou elogiado pelas médicas. Nossa, ele sempre sabe tudo, ele sempre acompanha tudo. E isso deveria ser de todo mundo, saber sobre como está o encaminhamento da filha e dos filhos. Então, essa é a tarefa de educar, trazer os valores morais, que é a visão maior, tanto da maternidade quanto da paternidade. A questão dos valores morais, educacionais, mas o acompanhamento, a alegria, estar junto, vivenciar momentos. Se fala muito hoje do construir memórias, então construir memórias, curtir a vida de fato com o filho, mas ao mesmo tempo trazer valores, educação, em relação à espiritualidade, em relação à construção de virtudes. William, quando você percebeu que o pai nasceu em você? O pai William. O pai William, naquele momento você... Sou pai. Tava esperando essa pergunta. Achei que demorou. Eu achei que... Porque essa pergunta veio agora, ela não estava combinada. Não. Eu achei que essa era a primeira pergunta que vocês iam fazer. Então, dentro desse contexto, no meu caso, já diversas vezes já refleti sobre isso e foi no momento, de fato, da primeira consulta. Que logo que a gente descobre a gravidez, vai primeiro aquele teste de farmácia, depois vem o teste do exame de sangue, que comprova que realmente não tem jeito, a gravidez está ali. Não tem jeito, é bom. Já tá, a prova está ali, não tem como dizer que não está grávida, mas realmente o ponto ali, logo depois a gente já foi para consulta com a ginecologista, e quando ela... ali já com poucas semanas, realmente já estava ali um coração batendo a 180 por minuto. Ai, que então, para mim, foi ali naquele momento. E que para mim foi a prova, inclusive, para falar aí de aborto, por exemplo, de que realmente ali, algumas semanas, nós temos um espírito. Então, é a prova, inclusive, de que, em relação, para trazer o tema do aborto, que não é o tema de hoje, sim, mas que realmente está ali um espírito já, porque não é possível que com poucas semanas de gestação tem algo ali batendo 180 por minuto, um coração. Minúsculo, invisível para o olho humano, mas tem ali alguém, um ser já está ali, com poucas semanas de gestação. Então aquilo me emocionou muito, e aquele foi realmente o momento que eu percebi, opa, realmente tem um espírito aqui, e que a partir de agora realmente a gente precisa se reorganizar para atender a necessidade. Sou pai. Agora eu sou pai. E como família não facilita a vida, nós também estamos aqui para dificultar. E quando foi o momento que você percebeu, eu tenho que ser o herói, o protetor da minha filha? No meu caso, foi realmente quando a gente já descobriu a condição especial da minha filha, que foi com os 4 meses de gravidez ali. Nós já soubemos que havia algumas coisas diferentes, no processo da gestação, e que ali a gente não sabia o que ia vir, A gente não sabia em que nível de dificuldade, em que nível de questão neurológica ela viria, mas que havia uma questão neurológica já nos ultrassons, E que os médicos nos assustaram de todas as maneiras. Então, a gente ficou naquela
ansiedade e angústia Angústia. de saber exatamente que condição ela viria, né? Então, realmente ali o desafio, não vou dizer que pesou, mas ficou mais forte, foi mais pesado no sentido de que a responsabilidade aumentou ainda mais. Seria Nós já maior. sabíamos que não seria um filho, entre aspas, normal, porque não tem gente normal, né? Mas o neurotípico. de nós é normal. O neurotípico, que é a palavra que a gente usa hoje. Então a gente já sabia que não viria uma criança neurotípica. E ali realmente precisamos nos organizar e nos fortalecer espiritualmente, moralmente, financeiramente, para conseguir lidar com essa situação. Então foi um grande desafio, tanto para mim quanto para minha esposa, a partir daquele momento entender que realmente a nossa tarefa ela tinha ficado maior do que já é. Né, naquela mais condição, responsabilidade. com mais responsabilidade. É interessante você trazer essa situação, porque às vezes acontece, às vezes não, muitas vezes acontece com muitos pais, e isso às vezes até fazem com que o casal se separe, porque o homem não quer essa responsabilidade. Sim. Ou a mulher. A Porque mulher, nós falamos, ainda- mostra, né, que eu acredito que nós também temos que mudar essa concepção de que sempre a mulher está à frente de tudo e que ela é a mãe maravilhosa, porque quantos homens são verdadeiros pais e mães para seus filhos. E nesse momento, muitas mulheres também acabam entregando seus filhos porque não querem aquela responsabilidade. Sim. Mas, voltando ao tema que é a paternidade, eu queria Frisou, né? Você viu voltar, que ela frisou a paternidade ali. Falar Então disso. se prepara. porque você falou sobre aquele momento quando a Vera questionou sobre quando eu nasci como pai. E aí você falou que foi emocionante, mas qual foi o sentimento, qual foi a sensação naquele momento em que você ouviu aquelas batidas e que você falou para si, eu sou pai. Como foi para você? A emoção nós sabemos que houve, mas como foi essa experiência? Eu acho que o ponto principal é realmente essa questão da maturidade. A gente escuta muito isso também. Nossa, como você mudou depois que virou pai, né? Então, a seriedade em algumas coisas, de lidar com alguns temas da vida e com o jeito que você lida com a vida, né? Essa maturidade, ela realmente chama atenção. A partir daquele momento você entende uma maturidade e que o exemplo, né? A Vera já falou disso aqui hoje, a questão do exemplo, né? O exemplo do pai, o pai precisa ser exemplo, né? O herói, alguns dizem, herói para seus filhos. Então, realmente, quando você percebe que, opa, agora eu sou o pai, eu preciso construir a partir de agora, e eu tenho aí alguns meses para isso, para conseguir correr atrás de certas posturas, de certos comportamentos morais, da condição financeira, né? Mas também realmente de você entender que a partir de agora você é responsável por uma criança. Então, correr atrás de informações que às vezes você não tinha ainda, das coisas mais básicas, eu sabia trocar fralda, que eu não sabia trocar fralda, né? Ó, que bonitinho! Viu? E que fazia um terrorismo com isso, mas que é muito fácil. Trocar fralda eu dei menos. Mas é uma questão que você precisa aprender. Tem que saber trocar fralda, remédio, como colocar para dormir, como pegar. Né? Eu morri de medo como pegar a Cecília na primeira vez, porque eu não sabia como pegar uma criança. Né? E sempre que teve condições de familiares terem filhos, você sempre se coloca numa posição, eu me colocava numa posição de lado, deixa que as tias, né, pega a criança, o bebê. Quando crescer, eu brinco. Nunca tive muita oportunidade de pegar a criança no colo, nunca me deixavam, né? Então, eu também não queria, para não correr riscos. Então, saber como pegar no colo, qual é o jeito exato. Então, é um aprendizado você saber como você pega uma criança no colo, né? Com todo cuidado, né? Para que não machuque, não, né? Enfim. Então, são muitas informações, né? Tanto do dia a dia, do troca-fralda, do banho, do pegado, da comida, do jeito que tem que fazer para colocar para dormir, os cuidados que tem que ter para que não aconteça nada com aquele bebê. As questões morais, que nós já falamos aqui, a questão financeira, então tudo isso começa a aparecer, e você percebe que você tem alguns meses para isso. Então você precisa entender que a vida não é mais aquela
aquele oba-oba que talvez a gente tinha até então, numa vida de solteiro, numa condição em que e que não é uma responsabilidade para agora, né? Uma coisa que você vai fazer, né, por uns dias e acabou. É para a vida inteira. É um renascimento. É um renascimento para a vida toda. Então, entender que você vai acompanhar aquela criança e aquele espírito ao longo de toda a vida. Então, você precisa se preparar para isso. Como tudo na vida, precisamos nos preparar. E quando nós estamos sozinhos, e esse sozinho, entenda-se, solteiro, as nossas responsabilidades são bem diferentes. Podemos desistir de vários planos, de várias situações no dia a dia, mas essa responsabilidade que vem com amor, ela não nos possibilita, pelo menos para quem traz para si a responsabilidade, essa desistência. Concorda? Com certeza. E aí é que vem o lado espiritual também, da questão do livre-arbítrio que nós falamos, né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Então, se eu não cumpro essa maturidade, não faço esse processo desse renascer e não cumpro com a minha responsabilidade de pai, a minha consciência vai me cobrar depois. A gente sabe disso, né? A doutrina espírita nos deixa claro o quanto a responsabilidade é eu não cumprir o papel a qual está combinado, está no planejamento, a minha consciência vai me cobrar quanto a isso. Então, como até a mensagem do Momento Espírita traz, aqueles pais que viram pais já na fase mais velhos, já quando se tocam, que perderam a oportunidade de acompanhar a criança desde o começo, que fugiram, né, de alguma maneira daquilo que estava previamente combinado. E aí que vem o lado espiritual, de fato, de você entender que aquilo não é por acaso. Então, aí que é o ponto também bem importante, entender que aquilo não é por acaso. A gente tem os caminhos hoje biológicos para se evitar uma gravidez, mas ao mesmo tempo existe também o lado espiritual, né? Então, a gente sabe que quando é a hora certa, claro que tem um lado biológico, mas há também a questão espiritual, quando é o momento certo. E hoje, no meu caso, a gente vê que realmente não estava no planejamento ser aquele momento, mas para a espiritualidade era o momento certo. Por uma série de fatores, a gente consegue... Estava no planejamento de vocês. Não estava no que estava. Vida. Só não lembrava. Não lembrava. Eu falo aqui agora, nesse planejamento, exatamente. No momento em que vocês estavam, por esse esquecimento, sim, pelo esquecimento. Assim, nós vamos nos envolvendo com outras atividades, buscando outros objetivos e naquele instante não era parte do planejamento de ambos a gravidez, mas alguém veio recordá-los. Veio lembrá-los. Exatamente. Agora e é para já. E quando escutou a batida do coraçãozinho dela, foi tipo assim, cheguei. Né? É interessante você trazer essa memória assim, né, afetiva da primeira vez que você escutou o coração dela. É tão grandioso e é forte. Né? Nós sabemos disso. Nós que somos mães, sabemos o quanto essa batida do coração mexe com a gente. Dá até para voltar, né, Hilde, no momento que eu escutei o coraçãozinho dos meus filhos. É tão, tão gratificante. E assim, a gente acompanha um pouquinho, né, as fotos ali, da sua família, da Cecília. Gente, como não se apaixonar pelo aquele sorriso? Pelo amor de Deus! Ela é uma conquistadora. Eu já falei para ele, eu disse, William, você está perdido. Meu pai! Porque o olharzinho dela, aquele sorriso, diz assim, pai, já passei a perna de você. O pai já conquistado. Mas olha só, a Joana também fala sobre os deveres dos pais. Então, nesta obra, SOS Família, ela diz assim, os filhos, esse patrimônio superior que a divindade concede por empréstimo, através dos liames que a consanguinidade enseja, facultam um reajustamento emocional de espíritos antipáticos entre si, a sublimação de afeições entre os que já se amam, o caldeamento de experiências e o delinear de programas de difícil estruturação evolutiva, pelo que merecem todo um investimento de amor,
de vigilância e de sacrifício por parte dos genitores. Deveres dos pais. Nessa escolha que tanto nós falamos, né? Muitas vezes nós ficamos preocupados com as questões, com palavras, entender o que é, se é um dever, se é por amor, se é uma obrigação, e ao invés de trazermos para nós que, independente de eu ter sido escolhido ou de eu escolher, a responsabilidade existe, mas ela é muito melhor quando ela é praticada nesse exercício terreno com amor. Com entrega. Essa que é a palavra-chave, né? Com certeza, evidente. O amor é a palavra-chave. Então, quando tira... Por isso que eu falei do peso, né? Quando você entende que não é um peso, né? Que como muitos pais veem, é um peso agora, né? Ou quando o pai é separado, vou ter que pagar pensão. Então, é muito mais do que isso. É justamente essa entrega de amor, de renúncia, de você... Quando a gente fala da maturidade, é isso, você servir de exemplo. Você entender que certas posturas, certos comportamentos já não cabe mais a partir daquele momento. Porque você precisa servir de exemplo em termos morais e também de amor. Você se entregar, então renúncias vão ter que ser feitas de fato, como a gente falou, né? Certas coisas que eu fazia antes, agora eu não vou fazer mais. E isso não pode se tornar um peso, Não. Senão vai ter que trabalhar isso depois. Tem que entender que é o processo, como você falou, é um renascer. Então esse amor que tem que se colocar, essa participação efetiva na vida da criança, de fato construir uma relação de familiaridade, que é a grande tarefa. Essa que é a missão maior. Realmente estar junto, né? Estar vindo na condição de filho ou de filha, que é justamente o ponto mais próximo de nós, né? Dentro da família, é a convivência mais próxima, justamente porque tem ali, pela lei do amor, conseguir se aproximar desses espíritos. A gente não sabe realmente o que veio do passado, o que veio das vidas anteriores, em que posição cada um estava na vida anterior. Então, pela lei do amor, agora precisamos conseguir cumprir com esses débitos. Mas para cumprir com a lei do amor, eu preciso de tempo, eu preciso de maturidade, eu preciso de fato me entregar a essa missão, como vocês falaram. Como toda missão, eu preciso dar tempo a ela, eu preciso destinar tempo saudável, tempo correto para isso. Então também se fala muito hoje do tempo, tempo de qualidade. Mas o que é o tempo de qualidade, né? Claro que quantidade não é qualidade, mas também, às vezes, 1 hora tá bom? Será? Então, talvez 1 hora também não é o bastante. Claro que tem que ser um tempo de qualidade. Mas aí também hoje está se usando isso como desculpa para ficar 20 minutos com o filho. 20 minutos pronto. Então, das 24 horas... não, são 20 minutos de qualidade. Mas vamos aumentar esse tempo de qualidade. Então, todas essas reflexões que a gente precisa levar em conta. É interessante sempre essa colocação de responsabilidade. E quando enxergamos a paternidade não como um dever, mas como uma bênção que você recebe, é um presente que Deus te entrega, isso é maravilhoso. E para nós fechar a nossa conclusão, nós vamos ler uma carta de um pai para o seu filho, autor desconhecido, e diz assim: Querido filho, à medida que os anos avançam, percebo mudanças em mim, que pode te confundir e até te entristecer. Se um dia eu derramar comida na minha calça ou esquecer como amarrar os meus sapatos, por favor, tenha paciência e compreensão. Lembra-se dos momentos que compartilhamos quando eras criança, das vezes em que pacientemente te ensinei a fazer as mesmas tarefas que agora eu não consigo. Se eu repetir as palavras ou as histórias, mesmo que pareça cansativo, ouça-me com carinho, assim como eu fiz quando te contava a mesma história para que você adormecesse, porque você só queria ouvir aquela história. E se em algum momento eu me sentir desconfortável ou inseguro com a tecnologia, não ria de mim, meu filho, mas me dê tempo necessário para que eu aprenda simplesmente
a mexer com essa nova tecnologia, então esteja ao meu lado. Não me julgue por vezes esquecer as coisas. Isso não diminui o amor e o cuidado que dediquei a você ao longo da sua vida. Quando chegar o momento em que eu não quiser comer, tomar banho, compreenda que é o meu corpo que está dizendo que está cansado. Lembre-se que cuidei de você e agora apenas peço que você me apoie. Se um dia eu disser que não quero mais viver, não fique chateado. É apenas um cansaço momentâneo do meu corpo físico, com algumas limitações. Não é falta de amor por você ou desejo de lhe deixar sozinho. Meu amor permanece igual por você, assim como o desejo de que você siga o seu caminho como um verdadeiro homem de bem. Meu filho, não esqueça que agora, mais do que nunca, eu preciso do seu amor e da sua paciência e compreensão. Lembre-se que estive ao seu lado nos momentos difíceis e também estarei ao seu lado com um corpo físico mais lento, com os pensamentos às vezes perdidos, com as falas num tom mais baixo e às vezes até com a audição comprometida. Mas o meu espírito estará aqui, um pouquinho mais evoluído, do dia em que te segurei nos meus braços pela primeira vez. Então, meu filho, te peço, me pegue em teus braços e me ajude a retornar à pátria espiritual de seu pai com amor. O que nós tiramos dessa nossa roda de conversa hoje, dessa carta, é o quanto é grande esse trabalho, mas ao mesmo tempo, como é grandioso. Então que possamos realizar com esse amor, William, com essa emoção que você sentiu na primeira batida do coração da sua filha. E que a cada dia, por mais difícil que seja a luta, ser pai, ser mãe não é uma tarefa fácil, mas é uma bênção. Então que todos vocês trabalhem todos os dias. É como o William disse, todos os dias faça essa escolha de ser pai e ser o melhor, a tua melhor versão nessa encarnação. Obrigada pela companhia e até a próxima roda de conversa. E nós agradecemos ao William pelo tempo, pelas reflexões, que você tenha uma paternidade muito abençoada e que você e Cecília se escolham todos os dias. Nós agradecemos. Você quer deixar as suas considerações finais? Vocês pelo carinho, pelo convite, a todos por ter nos escutado, nos visto aqui. Realmente é um trabalho maravilhoso esse que vocês estão desenvolvendo aqui, dessas reflexões familiares. Então, que a gente vá atrás, que a gente busque estudar os livros espíritas da área da família para termos esse suporte de fato em relação a como saber fazer as escolhas corretas, o apoio que a doutrina consegue nos dar nesse sentido. Então, muito obrigado. Nós aqui agradecemos o William e a todos que nos acompanham, deixando aqui o nosso carinhoso abraço e até a próxima roda de conversa em família. Até! Tchau, tchau.